Assim que o Senhor abençoe. No comecinho do culto eu distribuí um marca-página, um marca-texto, como vocês quiserem, para vocês segurar na mão, que em determinado momento eu vou pedir para vocês estar pegando esse marca-texto. E os irmãos que estão em casa, aquele que gostaria de ter, só entrar em contato com o pessoal da igreja, com a nossa secretaria da igreja, que a gente vai estar dando um jeito de levar até os irmãos que precisa, até os irmãos de longe que queira, a gente vir pelo correio, os irmãos que queiram entrem em contato com a gente vai estar dando. Eu vou estar orando primeiramente para Deus, e o livro que eu vou estar lendo vai ser em Mateus, no versículo 17, no capítulo 17, no versículo 20. Deus maravilhoso, Deus, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, Pai, essa minha pregação, Senhor. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, tudo aquilo que eu fui atrás, Pai, para estar passando para os seus irmãos, Pai, para estar passando para a sua igreja, Pai. Pai, que o Senhor dê, Senhor, sabedoria, Pai, para a sua igreja, Pai, para compreender, Senhor, o que o Senhor vem falar ao coração deles essa noite, Pai. Pai, que no momento que eu estiver falando, Senhor, que não sejam as minhas palavras, Deus, mas que sim, seja a palavra do Senhor, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, e te convido, Pai. Venha estar conosco, Pai. Venha estar, Senhor, me dando sabedoria e me instruindo, Senhor, para passar a tua palavra, para passar a tua verdade à tua igreja, Pai. Amém? No capítulo de Mateus, no capítulo 17, no versículo diz assim: E Jesus lhe disse: Por causa da sua vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: passa daqui acolá, e nada vos serás impossível. Amém? Hoje eu vou estar falando para os irmãos da parábola do grão de mostarda. Mas, quando eu fui perguntar para os irmãos, assim, antes de entregar, estava entregando o folhetinho, eu perguntava para os irmãos: como está a tua fé? Aí uns me falaram: minha fé está grande. Uns me falaram: grande, médio, pequena? Está grande. Aí teve uns que falaram: está pequena. Mas, amém, que hoje você saia daqui com a tua fé como um grão de mostarda. Não do tamanho de um grão de mostarda. Eu vou explicar para vocês. O grão de mostarda é uma parábola que Deus contava a seus discípulos. Como a maioria dos discípulos de Deus, que seguia ele, era do campo, então era comum que ele usasse coisas do campo para dar mais entendimento aos discípulos dele, para que se faça se entender mais, né? E ele usava essas parábolas, que é uma parábola verdadeira que Deus contava. E Deus foi contar para os seus discípulos a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda, como eu tenho aqui, depois os irmãos podem dar uma olhada, eu tenho do lado uma taça com grão de mostarda, e para os irmãos terem a noção do tamanho que ela tem uma taça com grão de feijão. Olha a diferença que é. Olha o tamanho do grão de mostarda para o tamanho do grão de feijão. E o grão de mostarda, ele é considerada a menor semente entre as hortaliças. Hortaliça é alface, é almeirão. Só que o grão de mostarda, quando plantado, ela se torna uma árvore de 3 a 4 metros. De modos que os passarinhos vêm fazer seus ninhos. Serve como sombra para as pessoas. Esse é o grão de mostarda. Os irmãos podem imaginar um pé de alface de 3, 4 metros? E ela é enorme, ela cresce enorme e não se cresce só para cima, ela cresce para cima e se alastra dos lados. Não se fica ali só no lugar, não colhe, não cresce e fica ali só ali. Não, ela se torna robusta, alta, assim é o grão de mostarda. E assim como o grão de mostarda é o menor de todos os grãos, muitas das palavras que eu fui procurar, dos versículos que eu fui procurar, está escrito do tamanho de um grão de mostarda. Mas o que Deus vem falar para nós essa noite, a gente não deve ter a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda. Como que vai ficar a fé de vocês se você estiver do tamanho de um grão de mostarda? Vou pedir para que os irmãos dêem uma olhada no tamanho do grão de mostarda que tem
nos marca-textos que tem. Vocês podem imaginar, se a fé de vocês for desse tamanho, como que vocês vão dizer para o monte, passa daqui a colar? Como que o problema de vocês vai ser impossível para vocês se vocês tiverem a fé do tamanho desse grão de mostarda? Vocês conseguem imaginar? A gente não deve ter a fé do tamanho do grão de mostarda, mas sim como o grão de mostarda. E era o que Deus falava ao seu discípulo. Tanto que num determinado momento, tinha um filho de um homem, um filho lunático, que ele estava precisando, ele estava endemoniado. E os discípulos estavam ali, aquele pai desesperado chegou e falou àqueles discípulos, eu preciso de ajuda, vocês podem expulsar o demônio que está no meu filho? Porque uma hora ele se joga no fogo, uma hora ele se joga no chão, outra hora ele se joga na água. E o discípulo, achando que tinha uma fé do tamanho, como um grão de mostarda do tamanho, foram lá orar. Chegando lá, eles começaram a orar, e eles não conseguiram expulsar o demônio daquele filho lunático. Aí foram chamar Jesus. Jesus foi lá, orou, expulsou todos os demônios. Só que daí, eles chegaram e perguntaram para Jesus, por que nós não pudemos expulsar o demônio daquele homem? Jesus falou, vem cá que eu vou falar para vocês. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui a colar, e nada vos será impossível. Aí ele falou, vocês não conseguiram expulsar por causa dessa vossa pouca fé. Porque eles foram lá expulsar com a fé pequenininha. E se você chegar perto do seu problema com uma fé do tamanhinho do grão de mostarda, você terá poder, você terá força para expulsar o seu problema? Você terá força para expulsar aquilo que está te atormentando, aquilo que está te roubando a tua paz? Não. Mas agora, se você estiver a fé do tamanho, como um grão de mostarda, que é aquela árvore que cresce, aquela hortaliça que cresce de 3 a 4 metros e fica robusta, nada vos será impossível. Tudo que vocês colocar, tudo que vocês pedir, vai acontecer. Deus vai atender. Por isso que Deus fala que devemos ter a fé como um grão de mostarda. E num determinado momento da minha pregação, eu vou estar falando várias vezes isso. Porque os determinados acontecimentos que veio ocorrendo essa semana passada, quando Deus prepara a pregação, Ele prepara para você e vai te dando várias coisas para você colocar na pregação. Eu acredito que deve ser assim também com a pastora, com o pastor, com todo mundo que vai pregar, que Deus vai te dando. Aí ali você vai, como um quebra-cabeça, você vai montando, vai acontecendo determinadas situações. E essa semana eu estava pensando, falei, Senhor, como que eu consigo pregar? Como que eu consigo fazer as coisas para a igreja? Falei assim, nossa, eu lembro que quando eu estava lá em isolamento, eu falava, Senhor, eu quero pregar como pastora, quero falar como a irmã Daniela, que todo mundo já conhece o meu testemunho. Aí Deus veio e falou para mim assim, não tem problema. Vai lá, abre a tua boca, como eu falei. Você não deve se comparar a eles, porque eles têm a qualidade deles, eles têm o modo deles, eles têm o que eu dei para eles, mas você também tem. Então, tudo que você tiver vontade, vai e faça. Se eu te der um testemunho, como eu te dei, o testemunho, eu falei para você que você vai ser um testemunho vivo. Aí, todas as minhas pregações, eu falei assim, mas Senhor, todas as minhas pregações eu vou levar um testemunho? Aí eu falei assim, Senhor, todas as minhas pregações eu vou me perder no meio das minhas anotações? Aí Deus falou, claro que você vai. Porque você anota, você faz uma coisa, mas a hora que você chegar lá, eu vou te dar outra direção. Você pode estudar uma semana, você pode juntar de 2,
mas na hora que você chegar lá, eu vou te dar outra. Se você eu te falar, se você preparou como um grão de mostarda, eu vou te dar para você pegar da terra que manda leite e mel. Por isso que ele diz para a gente estar preparada, como um grão de mostarda. Se nós estivermos preparados como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda, quando ele é jogado na terra, ele cresce, ele pega a vitamina. Primeiro, a vitamina que ele precisa para sair, como um pezinho de alface, né? Aí vai lá, rega, ele já vira, digamos que no estágio médio. E daí ele já pegou todas as vitaminas que ele precisa, então ele precisa crescer. Aí depois que ele cresce, ele fica com 3 a 4 metros. De modo que as árvores vêm fazer o ninho nos seus galhos, serve de sombra para as pessoas. Aqueles que precisam vão até ele. E assim é a nossa vida. Assim é conosco. Assim é comigo. Assim é com os irmãos. Aí eu vou falar assim para os irmãos. Eu vou contar uma coisa para vocês. E os irmãos vêm e falam assim. Mas de novo, irmã Alessandra, contar um testemunho da vida dela? Ele falou que eu serei um testemunho vivo na vida. Vou dar o meu testemunho. E através do meu testemunho, muitos se fortalecerão, muitos virão, né? E aconteceu com a gente. Essa semana passada, eu vou até usar o meu marido de novo, né? Como mais uma vez o testemunho é da família, né? Semana passada eu queria ir no monte. Eu falei, Senhor, eu quero ir no monte, eu quero orar no seu monte, eu quero ir. E como aquelas crianças, Senhor, eu quero ir, Senhor, que o Senhor coloque condições que o Senhor dê, Senhor, eu quero estar no seu monte, eu quero estar nos seus pés, Senhor. E daí, a gente passou por uma prova bem difícil. Irmão, como está a fé de vocês? Vocês podem olhar no grão de mostarda aí? Está maiorzinho um pouquinho agora? Consegue visualizar, pastora? Ela um pouquinho maior assim a tua fé? Como o grão de mostarda? Consegue? Irmã Daiana, consegue visualizar? Os irmãos demais conseguem? Consegue, irmã Daiana? Pastor, consegue visualizar? Sua fé maior? Amém. Irmão Cristiano, consegue? Tem que ter fé pela família. Vamos lá. E a gente passou por uma aprovação. E, quando chegou aquela aprovação, eu já falei, eu já sei quem está colocando a mão, mas eu sou mais forte do que ele não vai deixar isso acontecer. Eu quero estar no monte, eu quero estar no pé do Senhor, e eu vou estar. Aí, né, eu como uma boa mãe, fui e falei, crianças, vamos orar para a gente estar no monte. Porque aonde um ou dois está intercedendo, ali está ligado no céu. Até a pastora tinha me dado, mas eu não consegui, não deu tempo de eu procurar, mas acho que os irmãos já ouviram falar, né? Onde tiver um ou dois pedindo aqui, está ligado no céu, Deus está olhando. Aí eu falei para as crianças, vamos orar, que a gente tem que ir para o monte. Aí foram lá, os 3, orar. Do jeitinho deles e falando. E daí, irmão, e nós ali, eu e a Duda, mãe, vamos no monte, vamos levar coberta, mãe. Vamos lá, levar um travesseiro, a hora que a Laura e o Davi tiver sono, a gente cobre eles. A Laurinha, vamos levar comida, mãe, porque a Laurinha pensa na comida, então vamos levar comida, vamos levar água, vamos levar suco. Mas a gente vai para o monte, mãe. E vamos para o monte. Não vai mais. A nossa situação, a gente dependia de dinheiro para ir até o monte, porque é um pouco longe, meu marido acorda estressado, nervoso, devido à situação que a gente passou na quinta-feira, né, questão da situação de trabalho, nervoso, e eu colocando aquela situação na mão de Deus, e o inimigo lá, né, trabalha. Aí o Davizinho vai e pergunta para ele, né, pensa, pai estressado, o Davi vai e pergunta assim, pai, a gente vai no monte orar? Pai estressado? Não, a gente não vai.
Vocês não oraram o suficiente. Irmão, aquilo lá, se no meu coração de mãe, que estava do lado, olhando para ele, orando, olhando para o marido Eduardo, para as crianças que estavam ali, que passou o dia. Eu que estava ali, nossa, aguentando, irmão, nossa, Senhor, dá paciência. Ele fala, não, vocês não oraram o suficiente. Eu só olhei para ele e falei, o quê? Mas eu não podia falar nada, né? Porque senão daí o que Deus estava preparando, né? Ia estragar tudo, né? Engoli ali a seco aquele bolo, mas se bem que o bolo estava meio olhando, eu engoli a seco aquele bolo e eu olhei para o Davi e falei, peraí, filho, peraí que a mãe vai dar um jeito na situação. Subi lá para cima, mas subi as escadas, porque se tivesse a mãe, subi lá. E falei, Senhor, eu não aceito. A nossa fé está grande, a dele está pequena. A fé dos meus filhos, eles estão há tempo orando. Senhor, até a meia-noite eu quero estar no teu monte. Eu vou estar no seu monte. Eu e minha família vamos estar lá te orando e buscando a ti. 10 minutos, fiquei lá. E meu marido pegou e foi lá assistir, né? Porque daí, quando está nervoso, né? Por isso que, irmão, por isso que eu falo, eu tinha preparado uma coisa. A Dani, a avó Carmen viram o tanto que eu preparei uma coisa. Mas aí quando eu cheguei, ao decorrer do dia, Deus foi mudando, e agora Deus mudou tudo. Por isso que é muito importante cuidar com as palavras que você vai falar no teu momento de estresse. Irmão, uma palavra lançada magoa um coração. Aí como você vai... Quer ver? Eu vou dar um exemplo para o irmão. Que uma vez, para os irmãos. Irmãos, estou falando que a minha pregação era como um grão de mostarda, estava tudo bonitinho. Mas quando eu entrei, Deus mudou tudo. Uma palavra lançada é isso aqui, ó. A palavra foi lançada. Como o pai lançou para o filho. Só que o filho tem tanta inocência, que ele não se ligou. Ele até deu uma risadinha assim. Não deu, mãe, eu tentei, mas não deu. Mas se aquilo no meu coração de mãe foi como uma flecha, imagina o coração de Deus. Imagina. Mas por quê? Porque ele não estava com a fé dele como um grão de mostarda. Ele estava com a fé dele do tamanho de um grão de mostarda. Porque se ele tivesse com a fé dele do tamanho, como um grão de mostarda, ele já falava, não, a gente vai, estamos indo. Não. E as palavras lançadas, é isso aqui, irmão. Aí você vai lá, ele lançou a palavra, não, você não orou o suficiente. Aí eu falo, irmão, muito cuidado. Quando vocês forem lançar, quando vocês forem falar palavras. Porque palavras machucam. Palavras lançadas, você não pode recolher ela novamente. Se eu for querer agora esse papel aqui, ó, ele inteiro, como eu acabei de arrancar, como ele é assim, foi uma palavra lançada. Vamos dar de exemplo a palavra que o irmão Cristiano lançou sobre o filho dele. Eu vou, depois que ele lançou, mesmo que ele queira reparar, que ele vá lá e pergunte, o filho dele com toda a inocência de criança que tem, vai voltar ao normal? Vai voltar isso aqui? Não. Porque palavras lançadas é problema? É problema? Já imaginou uma palavra mal lançada em cima de um casamento? Vocês já imaginaram uma palavra lançada em cima de uma pessoa que está doente? Às vezes a pessoa está ali doente, precisando de uma palavra amiga. Aí você chega lá e puff, dá uma palavra, tipo... Aí vem assim, a minha avó falava assim, eu tenho personalidade forte. Personalidade forte, ela falava para mim. Uma vez então eu falei, vó, ela veio assim, eu fui querer corrigir minha má educação, eu falei assim, vó, eu tenho personalidade forte. Ela falou, personalidade forte? Aqui, ó, já vou te pegar uma vara de marmelo e já vou te dar. Te dou personalidade forte. Não existe personalidade forte. Se existe, como que você vai ter personalidade forte para lançar uma coisa ruim em cima de uma pessoa? Então, irmão, tipo, irmão, me perdoa, eu não sei por que Deus deu isso. Até Deus fez eu lembrar desse papel. Mas, assim, muito cuidado com palavras lançadas. Porque palavras lançadas acertam em cheio, como acertou em cheio meu coração. Aí eu subi lá, braba, mais braba. Porque imagina, né, eu ali com toda a minha paciência, a hora que eu
sei, eu estouro, eu fico nervosa, mas em determinado momento, e naquela hora, eu não podia ficar nervosa. Se eu ficasse nervosa, estressada e falasse, tipo, batesse ali, não, o que ia acontecer? Ele ia ficar mais bravo. A gente até, tipo, meio que poderia até chegar numa discussão, né? Mas é um casamento. Quando um fala, vai lá, escuta. Mesmo que você queira dar pulo, assim, de 3 metros, 4 metros de altura. Mas escuta. Eu poderia ter chegado depois como uma coisa que eu e ele, a gente já combinou, que quando um estiver nervoso, um estiver estressado, mesmo que você esteja, escuta. Porque quando um não quer, dois não brigam. Se eu quisesse brigar com ele, a fogueira estava armada, né? Era só eu riscar o palito, mas tem uma discussão. Mas não, eu fui lá e falei, Senhor, eu não aceito, até a meia-noite eu quero estar na tua casa, eu quero estar no monte, eu quero estar aos teus pés. Aí eu peguei, sentei e fiquei assim, né? Aí peguei o alicatinho para fazer unha, assim, eu tremi o palito, assim, eu tremi, assim. Ele entrou assim na porta. Olha a diferença que foi. Se eu tivesse brigado, se eu tivesse falado, não, como que a gente orou? A gente está orando há 3 dias. Já faz uma semana que eu quero ir. Agora você vem falar isso? Se eu tivesse feito isso, ele não tinha feito o que ele fez. Eu sentada lá, ele chegou assim na porta e falou assim, meio que se chacoalhando, amor, vamos para o monte? Quer ir para o monte? Gente, tudo aquilo que vocês lembram que eu tinha falado para vocês, né? Que a gente tinha combinado de levar coberta, de levar travesseiro, a Laurinha queria levar comida, né? Tudo aquilo que a gente pegar lanterna, porque se ficasse escuro, pegar repelente, levar uma água, até o bolo que eu tinha feito à tarde, a gente ia levar bolo, né? Então a gente ia fazer um acampamento lá, né? Tudo aquilo que a gente tinha planejado. Aí ele ainda, ele foi mais, não sei que, ele foi mais categórico. Vocês têm 2 minutos. 2 minutos para arrumar 2 crianças, a Maria Eduarda, eu me trocar e ainda achar uma roupa para ele. 2 minutos. Eu acho que não deu 2 segundos, nós estávamos lá embaixo na escada, porque a gente estava orando, a nossa fé estava grande, a nossa fé estava como um grão de mostarda. Então, tudo aquilo que a gente tinha preparado, foi assim, fomos para o monte. Deus usou uma vizinha abençoada lá, que foi pedir uma corrida, lá para o lado, próximo lá para o lado de São José, o monte em São José de Pinhais. Aí ele fala assim no carro, vamos por aqui, que é Piraquara, assim, tudo, né? Dentro do carro ele procurava conversa, né? A gente estava indo para o monte, né? Ele procurava conversa. E aí, ali no caminho que Deus foi me falando, você está vendo por que eu não te dei força a hora que você pediu? Porque se eu tivesse te dado força, você tinha discutido com ele. Você teria brigado com ele. Você teria falado, você acha que agora você estaria vindo aqui? Aí, né, como as coisas de Deus é perfeita, né, fomos lá no monte. Fomos lá, eu, a minha família, fomos no monte, subimos o monte. Quando eu estava subindo, eu já comecei a sentir lá no pé. Falei, meu Deus, Deus trabalha, né, Deus vai trabalhar, né. E foi uma maravilha. Deus mandou 2 anjos lá, 2 anjos. Um anjo para colher as minhas lágrimas. Colher as minhas lágrimas. Gente, vocês não têm noção como foi aquele dia. Se vocês acharem nessa irmã, Alessandra está exagerando por causa da pregação. Não, tem 2 ali que pode dar o testemunho para vocês de como foi a nossa ida para o monte. Aí, se vocês precisarem de mais, assim, para incentivar mais a fé de vocês, para ficar como um grão de mostarda, tem mais 2 na Mãe Carmen que pode falar para vocês como foi a nossa ida no monte. Aí vocês vão falar assim, mas vocês, né? Vai lá e pergunta para aqueles 2 anjos, que é o Davi e a Laura, que eles vão explicar para vocês como foi a nossa ida no monte. Que foi a melhor coisa, que foi a melhor coisa da nossa vida. Ter ido para o monte, orar. Oramos, Deus enviou um anjo, aí logo em seguida, né, para dar mais uma martelada em cima daquilo que eu estava lá em cima pedindo. Mas o que Deus me falou, que antes eu queria ter ido, só eu e meu marido para orar. Olha, isso é mais uma coisa que Deus mudou da minha pregação. Deus falou, eu falei, Senhor, eu quero ir, eu e o Cristiano, para orar, no monte. Aí, na sexta-feira, eu fui buscar de Deus, né? Levantei de manhã, fui. E eu lá no meu serviço, aí Deus falou assim, você é forte.
Você é como um grão de mostarda. Você cresceu. Eu joguei você lá, que foi antes da pandemia, antes do isolamento, para ficar mais certo para os irmãos. Antes do isolamento. Você era como um grão de mostarda. Você era simplesmente um grão de mostarda. Aí eu joguei vocês no isolamento, né? Eu plantei você. Lá você estava plantada. Você ficou cerca de 14 dias, né, da pandemia, você ficou 14 dias plantada. Depois de 14 dias, você pegou todas as vitaminas que você podia. Toda a minha palavra eu lancei para você. Todo o meu amor. Eu mandei pessoas orar por você. Aí você saiu do isolamento, você ficou ali, média, né? Tipo, eu não sei qual que é o que eles usam para falar quando a semente nasce, que ela nasce, daí no estágio. Mas vamos colocar como fase. Fase 1, você ficou na fase 2. Aí, de uma semana, você foi buscar mais vitamina. Você queria mais, porque você estava crescendo. Assim é na nossa vida. Assim deve ser a nossa fé. Você estava crescendo. Então, daí tudo que você ouvia falar de Deus, corre atrás. Tudo que você ouvia falar, Deus, você ia lá e buscava. Meu Deus, você ia e buscava mais vitamina, você buscava mais palavra, você buscava mais pão, você buscava mais água, porque você tinha sede. Você estava sedenta de vitamina. A vitamina na nossa vida espiritual, o que é? Deus. Né? A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Aí você foi buscar. Depois que passou esse período que você já estava com tudo isso, agora você está um grão de mostarda com 3 a 4 metros. Só que, num determinado momento, quando eu estava pedindo para ir para o monte, Deus falou assim, por que você quer só ir você e teu marido? Não, vai você e tua família. Porque tudo que você pedir lá, aonde 1, 2, 3 estiver pedindo, será ligado no céu. Então, você será mais forte. Você será mais. É mais gente intercedendo, é mais gente pedindo, é mais gente louvando e agradecendo. Irmãos, então, o que Deus me deu é que na nossa vida tem problemas? Temos. Mas vamos pedir ajuda. Estamos com problema espiritual? Vamos pedir ajuda, porque como que você vai resolver teu problema espiritual se a tua fé estiver do tamanho de um grão de mostarda? Estamos com problema na saúde? Tá com problema na saúde? Está enfermo? Pede ajuda. Pede oração. Você tem força? Irmão, olha no grãozinho de mostarda de vocês. Vocês com problema de saúde? Vocês com problema na família? Vocês com problema com o irmão, no trabalho? Vocês com problema de dinheiro na conta de vocês, lá zerada? Vocês conseguem ver saída do tamanho, assim, se for do tamanho do grão de mostarda? Vocês conseguem ver saída? Agora, se vocês pedir ajuda, pede ajuda, pede direção. Estou com problema de dinheiro. Pastora Daniela, você pode me ajudar a orar? Irmã Daiane, irmã Luciana, irmã Sueli, irmão Cristiano, irmão Carme, tem grupo de oração? Coloca no grupo de oração. Vai ser mais gente orando, vai ser mais gente para ajudar. Não tem aquele ditado, 2 cabeças pensam melhor? Às vezes um problema pequenininho, a gente torna um problema grande. Por quê? Porque a gente não pediu ajuda. A gente não está com a fé suficiente para resolver o problema. Por isso que, está com problema? Pede ajuda. Quer passar na faculdade? Pede ajuda. Está com uma enfermidade? Pede ajuda. Está com problema na conta bancária? Pede ajuda. Se vocês não pedirem ajuda, como que a pessoa que está ali, como que a irmã Alessandra, vou me usar como exemplo, se não pedir ajuda, o irmão Cristiano, está com problema, se ele não pedir ajuda, como que ele vai ver saída se ele vai estar com a fé dele do tamanho de um grão de mostarda? Mas agora, se ele chegar e pedir ajuda para uma pessoa, mas você está querendo dizer que
você tem mais fé do que eu. Não. Você também pode, vai orar tudo. Mas se a tua fé tiver desse tamanhinho, como que você vai conseguir ver saída desse problema? Aí muitas das vezes, tipo assim, é problema de saúde, você se afunda mais. É problema familiar, você se afunda mais, tipo, acaba vindo outros problemas atrás. É problema na conta bancária, lá no banco, alguma coisa, você se afunda mais. Se você não pedir ajuda para sair, se você não pedir ajuda para as pessoas, aí também tem um discernimento, né, que Deus dê sabedoria, para pedir ajuda para pessoas que estão como um grão de mostarda. Para as pessoas que estão lá com a fé assim. Irmãos, e eu falo, se vocês precisarem, tem a mãe Carmen, todo mundo vai orar. A gente tem o nosso grupo de oração, a gente tem o nosso Facebook, a gente tem grupo no WhatsApp. Manda, pede, preciso de ajuda em oração. A gente foi lá no monte, orou, as crianças oraram assim, incansavelmente, porque meu coração de mãe estava explodindo, eu não sei explicar. Aí eu imagino, Senhor, se o meu coração de mãe está alegre em ver minha família aqui, imagine o coração de Deus, né? E aí ontem, para confirmar a minha pregação, para confirmar o que Deus estava me dando da pregação do grão de mostarda, vocês conseguem imaginar uma senhorinha, a avó tem 92? De uma senhora de 92 anos, aí uma outra, não lembro a idade da minha sogra, mas ela também já é de idade. Consegue imaginar delas subindo no monte? Quem foi no Monte Moriá sabe como que é à noite ainda, sem visibilidade. Uma senhorinha de 92 anos, gente. Eu subindo com ela aqui, ó. E ela falava, Ali, quantos anos eu estava pedindo para vir no Monte, Ali? Quantos anos? E eu falei, meu Deus, é assim, Senhor, é a confirmação do grão de mostarda. Ela está com 92 anos, mas olha o tamanho da fé dela. Porque para uma senhora de 92 anos, muitos que conhecem, não tem firmeza nas pernas, como a nossa avó. À noite tem o problema do frio, para minha sogra, para minha mãe, que são de idade, tem problema de frio, tem que ir com coberta, com tudo. Mas, gente, ela subiu aquele monte. A fé dela foi tão grande, que ela falou assim, Ali, em nome de Jesus, eu vou chegar lá em cima. Aí, irmão, olha como Deus é maravilhoso. Agora, quando eu falo que Deus muda uma situação, Deus muda uma pregação, como eu falei para o pastor que eu estava com a pregação do grão de mostarda desde o ano passado, montada, né, toda planejadinha na minha cabeça, fazer assim, e Deus muda em segundo. Olha o que eu vou dar de exemplo para os irmãos. Ela subindo, o trechinho, ela subia e parava, mas ali ela estava agarrada na fé dela, ela estava firme, as perninhas dela davam uma balançada. Eu falei, vó, vamos parar, vamos descansar? Ela parava, descansava, e passava os irmãos perto dela e falava, glória, por ver uma senhora de 92 anos subindo aquele monte, que é de calçada, não lembro o nome, de paralelepípedo, mas é subida pesada, porque é um monte, subida pesada. E ela subia. E num determinado momento ela falava assim, ela ainda olhava para mim, ela falava, Ali, eu nunca imaginava, mas eu pedia para Deus que eu queria estar aqui. E eu falava, vó, foi a sua fé que trouxe a senhora até aqui. Eu falei, vó, e tem a fé que a gente vai ter ainda um monte para a gente subir, vó, tem a fé que a gente vai chegar lá em cima. E num determinado momento, eu com a avó aqui, a pastora com a avó do outro lado, passava o irmão e falava assim, glória. Quando eu falava glória, o que ela fazia? Ela se enchia de fé, de esperança. Por quê? Porque tinha alguém que estava com mais fé, que estava já vindo lá em cima. Então, assim, ela estava com fé. Mas, em determinado momento, ela falava, Ali, será que não, vó, vamos, a senhora vai conseguir, vó. Ela estava pedindo, a fé dela estava, mas daí passava pessoas que, como a gente deve agir, está com problema? Passa a pessoa pela tua vida, pede oração. Quer aquilo? Peça pessoas pela tua vida, como passa muitos,
pede oração. E aqueles irmãos passavam e falavam, ô, Glória. Até tinha irmão que falava, gente, que coisa mais linda. E ela se enchia, ela ia. Tinha determinado momento que passou um irmão e falou assim, a gente tinha que parar, a gente trancava o caminho, os irmãos falavam, teve um irmão que falou assim, se precisar de ajuda, a gente ajuda. Aí lá, hoje, agora, Deus me falou assim, dá o exemplo das pessoas que ajudam. Das pessoas que queriam ajudar. Por quê? Porque ela estava com tanta fé que ela ia chegar em cima, só que no determinado momento, quando ela viu a dificuldade, quando ela viu o problema na frente, o problema qual que era? A subida, né? E ela estava com a fé dela enorme. Aí ela viu o problema na frente, que foi a subida. Ela falou, vamos. Passou pessoas com mais fé do lado dela. Passou pessoas que ela tinha que escutar. Porque chega um determinado momento na vida que a gente está com tanto problema, que a gente quer escutar uma palavra de conforto daquela pessoa. Que a gente tem uma admiração, a gente quer escutar uma palavra de conforto de outra. E ela não conhecia aquele pessoal. E aquele rapaz falou assim, se precisar de ajuda, estamos aí. Eu falei, vó, tá vendo, vó? Se precisar, ele vai vir carregar a senhora nas costas, vó. Vamos, vó. Eu falei, vó, e olha o tanto que tem lá em cima, vó. Nós juntamos uns 3, 4, leva a senhora até lá em cima. Mas que a senhora vai chegar lá em cima, a senhora vai. E chegamos. Chegamos. A fé dela foi tão grande, que ela estava lá. No momento que ela sentou, ela falou, Senhor, eu estou aqui. Mas os irmãos conseguem imaginar o que ela passou para subir até lá? Os irmãos conseguem imaginar a ajuda que ela teve que ter para chegar até lá? Mesmo ela tendo fé, mesmo quem conhece a nossa voz sabe, ela é coluna de oração da nossa igreja, ela é uma das colunas de oração da nossa igreja. Então, isso para ela, ela podia ter, para ela, uma carruagem subindo. Mas mesmo ela sendo forte, você é forte o suficiente? Sou, em nome do Senhor Jesus eu sou, mas tem problemas, tem determinada situação na vida que você não consegue se ver com essa fé. Aí a gente chegou lá com a avó, ela orou, foi uma bênção, irmão, uma bênção. Foi uma bênção, irmão, posso falar que foi uma bênção. Foi uma coisa que subimos até lá e a gente não queria descer mais. Tanto que elas falaram hoje, eu queria ter ficado mais. Aí os irmãos podem pensar assim, nossa, a avó com tanta dificuldade, ela foi agora e não vai mais, né? Não, vocês estão enganados. Ela já está, a gente já marcou a próxima para ir. Na próxima vai estar lá. E na próxima a gente vai alugar uma van, alugar um ônibus, porque pela minha fé, pastor e pastor, nós vamos estar com um ônibus como tinha lá, para orar também, para se fortalecer. Então, na minha fé, a gente vai sair com 4 ônibus daqui, porque a gente vai até o monte. Então, irmão, está precisando? Pede ajuda. Eu vou pedir para os irmãos olhar mais uma vez o grãozinho de mostarda. Como que está a fé de vocês agora? Depois de todos os exemplos que eu dei, da minha vida, dos testemunhos, que se os irmãos ficarem bravos, não é comigo que vocês têm que reclamar, do testemunho de uma senhorinha de 92 anos, subindo no monte, com todas as dificuldades do mundo. Do testemunho que uma criança orou para ir para o monte e o pai, que já é mais fortalecido na fé, não conseguiu ver pelos olhos dele que a gente estaria lá, mas pela fé das crianças a gente foi e foi uma bênção. A fé de vocês está desse tamanho agora? Está como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda? Amém? Irmão, que essa palavra tenha... Se tiver alguma coisa que os irmãos não querem pegar, mas que os irmãos peguem o que Deus colocou para vocês essa noite, que os irmãos aproveitem a oportunidade que Deus está dando dos irmãos estar aqui, escutando essa palavra. Quantos queriam estar escutando e não pode estar aqui? Como a mãe Carmen, eu já ia encerrar, mas eu tenho mais uns minutinhos.
acho que é 74 que a mãe tem, né? 72 anos. Estava lá na casa dela sábado, até 17. Já foi uma indireta de cheio para nós, né? Que somos da família, então todo mundo já sabe. Eu estava lá, arrumando a minha pregação, e daí eu estava com marca-página desse aqui, e eu falei para ela, falei, mãe, você não conhece Grão de Mostarda? Como eu perguntei para os irmãos que não conhecem podem vir ver, eu perguntei dela, não, Ali. Falei, a senhora não conhece? Aí eu falei, a senhora é a primeira que eu vou pregar. E eu, né, pensa, gente, olha que maravilha, né? Por que eu fui pregar para ela? Porque agora, depois que Deus me alimentou, depois que Deus me deu a vitamina, eu estou uma roça de grão de mostarda, né? Eu estou como um grão de mostarda. A modo que os passarinhos vêm fazer seus ninhos nos meus galhos, os passarinhos vêm até a mim, as pessoas que estão precisando, que Deus já me colocou pessoas no meio da rua para me falar. Pessoas que estavam necessitadas, pessoas que estavam ali, irmão, tipo, no pó, tipo, vendo o problema e não conseguindo ver saída. Aí eu falei com a pessoa, falei assim, não, imagina, você vai ser curada, você está curada. Você não está conseguindo ver porque os teus olhos estão tampados. Tipo, o inimigo está tampando os seus olhos. Eu falei assim, mas quando o inimigo coloca a mão, tem uma flechinha aí. Olha, essa flechinha é Deus. Essa luzinha assim que você está vendo lá no fundo, vai até ela que é Deus. É Deus, você está achando que, agora esse problema que é um problema de saúde. Ela falou, meu Deus, eu vou morrer. Eu falei, você não vai, sabe por quê? Porque agora você está achando que você está sozinha. Você não está sozinha. Nesse momento, Deus está te carregando no colo. Ele está te fortalecendo. Ela falou, mas eu não tenho força para orar. Eu estou orando e parece que Deus não me ouve, Deus não me escuta. Não, Deus, sabe por que Deus se calou? Eu falei para ela, sabe por que Deus se calou agora neste momento? Porque Ele quer ouvir tua voz. Ele está querendo ver como é que está a tua fé. E essa pessoa é uma pessoa que precisava, não é pessoa do nosso meio. Então, ele tá vendo, quer ver como é que está a tua fé. Aí eu fui lá mais uma vez, aproveitei a oportunidade, já preguei sobre o grão de mostarda, mas voltando sobre a mãe Carmen, 72 anos, eu expliquei para ela. Falei, mãe, assim que eu chamo a minha sogra carinhosamente de mãe, né, isso. Eu falei, mãe, a sua fé não deve ser, Deus não incentiva a sua igreja a ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas Ele incentiva a sua igreja a ter a fé como um grão de mostarda. Mas daí para ela falou, meu Deus, Senhor, meu Deus, 72 anos, precisou a Ali nascer, a Ali crescer, casar com meu filho, se fortalecer na tua palavra, para vir me ensinar sobre o grão de mostarda? Olha o mistério de Deus. Olha o que Deus quer falar para a gente essa noite. Que Deus tenha falado no coração de vocês. Que Deus dê sabedoria para vocês a pegar essa palavra.